Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos ver a primeira parte da isomeria espacial. Na isomeria espacial, que também pode ser chamada de estereoisomeria, a diferença entre os isômeros só é perceptível se analisarmos a fórmula estrutural em três dimensões, ou seja, estamos analisando a fórmula no espaço. Os isômeros espaciais possuem a mesma fórmula molecular e também a mesma fórmula estrutural plana, diferenciando apenas nas fórmulas estruturais espaciais. E nós podemos dividir os isômeros espaciais em isômeros geométricos e isômeros ópticos. Hoje nós iremos falar especificamente da isomeria geométrica. A isomeria geométrica também pode ser chamada de isomeria cis-trans, que vem do latim cis, que significa deste lado, e trans, que significa através. Nos alcanos, nós temos uma livre rotação das ligações entre os carbonos, pois a energia de rotação em torno de um eixo de uma ligação simples é muito pequena. Então, quando nós temos uma estrutura de um alcano, como por exemplo aqui o etano, eu posso girar esta ligação simples entre os carbonos em qualquer ângulo de rotação, pois é uma ligação simples. Então, ela é uma ligação de livre rotação. E eu vou, a partir desse giro, colocar os hidrogênios que estão ligados ao segundo carbono em posições diferentes. O que significa que, em três dimensões, a molécula pode estar nesta conformação, ou seja, nesta posição espacial, ou nesta posição espacial, diferenciando apenas na rotação da ligação entre os carbonos. Neste exemplo, nós temos uma rotação de 60 graus em torno do eixo de ligação entre os átomos de carbono. E essas duas formas da molécula são chamadas de isômeros conformacionais, ou rotâmeros, ou até mesmo conformêmeros. Apesar das duas conformações serem a mesma molécula, há uma ligeira diferença de energia entre elas. A conformação onde os hidrogênios não estão alinhados tem uma energia menor, pois eu tenho uma repulsão menor entre os átomos de hidrogênio, e a conformação onde os hidrogênios estão alinhados, eu tenho uma energia maior, pois existe uma repulsão entre os hidrogênios, pois eles estão na mesma direção. Apesar de termos uma ligeira diferença entre essas duas conformações do etano, isso não é considerado isomeria geométrica. E o que seria a isomeria geométrica? A isomeria geométrica, ou cis-trans, ocorre em alcenos e compostos de cadeia cíclica. No caso dos alcenos, a ligação dupla entre os carbonos impede a livre rotação dessa ligação. E a gente pode usar como uma analogia uma tábua presa na parede. Se nós temos uma tábua presa na parede por apenas um parafuso, essa tábua ela vai ter uma livre rotação, pois eu só tenho um ponto segurando ela. Quando nós prendemos a tábua com dois parafusos, eu impeço a rotação, pois se eu tentar girar essa tábua, um parafuso irá impedir a rotação do outro. Então, com essa analogia, a gente pode entender por que a ligação dupla impede a rotação da ligação, porque é como se eu tivesse dois parafusos segurando o outro carbono. Então, eu não vou conseguir uma livre rotação. Se nós usarmos como base a molécula do etileno e substituirmos dois átomos de hidrogênio por átomos de cloro, nós teremos duas estruturas diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, aqui está o etileno, que é o eteno, ligação dupla entre os átomos de carbono, com 4 átomos de hidrogênio na sua estrutura. A partir do momento que eu substituo dois hidrogênios por átomos de cloro, eu tenho duas possibilidades. Se eu considerar que na ligação dupla existe um plano imaginário, eu posso substituir
os dois átomos de hidrogênio que estão acima do plano por átomos de cloro, ou eu posso substituir um átomo de hidrogênio que está acima do plano e outro átomo de hidrogênio que está abaixo do plano por átomos de cloro. As duas moléculas serão nomeadas como 1,2 de cloro etileno ou 1,2 de cloro eteno. No entanto, são duas moléculas diferentes, porque em uma delas eu tenho os dois átomos de cloro no mesmo plano e na outra eu tenho os átomos de cloro em planos espaciais diferentes. Então, isso vai gerar propriedades diferentes para estas moléculas. Quando eu substituo os átomos de hidrogênio por átomos de cloro e eu gero duas possibilidades de compostos diferentes, eu vou ter propriedades físicas diferentes, porque a polaridade destas moléculas será diferente. Quando eu tenho os dois átomos de cloro no mesmo plano, eu tenho uma molécula polar que vai ter um vetor de polaridade resultante para cima. Quando eu tenho os átomos de cloro em planos diferentes, a minha molécula é apolar, pois o vetor que eu tenho no cloro que está para cima do plano anula o vetor que eu tenho para o cloro que está abaixo do plano, gerando uma molécula apolar. E estas moléculas possuem temperatura de ebulição ligeiramente diferentes, exatamente devido a esta diferença de polaridade. Em regras gerais, para que haja isomeria cis-trans, os átomos ou grupos ligados aos carbonos da ligação dupla precisam respeitar os seguintes parâmetros. Os átomos ligados ao mesmo carbono, que aqui estão sendo representados por R1 e R2, devem ser diferentes entre si. Isso em ambos os carbonos da ligação dupla. Então, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Esta é a primeira regra para que nós tenhamos a isomeria geométrica. Vamos analisar aqui o caso da molécula do but2-eno. Aqui nós temos uma conformação da molécula do but2-eno. Então, eu tenho aqui meus 4 carbonos, só que, em relação à ligação dupla, eu coloquei os dois CH3 no mesmo plano. Então, no mesmo plano, eu teria a molécula do cis-but2-eno. Os dois hidrogênios estão do mesmo lado e os dois CH3 também estão do mesmo lado. Lembrando que a palavra cis vem do latim mesmo lado. E aqui eu tenho uma segunda conformação do but2-eno. Neste caso, eu coloquei um CH3 e um hidrogênio num plano e no outro plano um H e um CH3. Ou seja, os dois hidrogênios estão em lados opostos e os dois CH3 estão em lados opostos também. Então, eu tenho a molécula do trans but2-eno. Lembrando que trans significa diferente ou outro, tá certo? Se nós analisarmos a molécula do but1-eno, nós não vamos ter a condição de que o R1 é diferente do R2. E por essa razão, nós só temos uma conformação possível para esta molécula. Por quê? Porque os carbonos da dupla ligação, um deles não possui os dois ligantes sendo diferentes. Então, eu não consigo fazer duas conformações diferentes para o but1-eno. Existem situações onde os ligantes não são iguais na molécula e, por esta razão, não podemos utilizar os prefixos cis e trans. Nestes casos, nós utilizamos as designações E e Z. O que isso significa? Nós iremos continuar analisando os planos, no entanto, o isômero Z vai ser aquele que vai apresentar os ligantes com maiores números atômicos do mesmo lado do plano imaginário. E o outro isômero, ou seja, o que apresenta os ligantes com maiores números atômicos em lados diferentes do plano, será o isômero E. Então, aqui, nós temos como exemplo
a molécula do 2-bromo-1-cloropropeno. Partindo da ligação dupla entre os carbonos, o que eu tenho? Eu tenho hidrogênio e cloro ligados em um carbono e no outro eu tenho CH3 e bromo. Qual a análise que eu tenho que fazer? Eu vou analisar pelos números atômicos dos átomos. Aqui, cloro e bromo possuem os maiores números atômicos e estão, nesta conformação, escritos do mesmo lado do plano imaginário que eu crio na ligação dupla. Se eles estão do mesmo lado, a gente usa a designação Z, que vem do alemão zusammen, que significa juntos. Se eu trocar as posições do bromo e do CH3, eu vou ter os dois ligantes de maiores números atômicos em lados opostos do plano da dupla. Neste caso, eu utilizo a designação E, que vem do alemão entgegen, que significa contrário. Então, nós temos uma análise muito similar ao cis e trans. A única diferença é que, neste caso, eu não tenho ligantes iguais no mesmo plano ou até mesmo em planos diferentes. Eu vou ter ligantes diferentes e aí eu vou analisar pelo número atômico destes ligantes. Números atômicos maiores do mesmo lado, eu tenho a designação Z, e números atômicos maiores em lados opostos do plano, eu tenho a designação E. Como já falado anteriormente, eu posso ter isomeria geométrica em compostos cíclicos. Neste caso, eu vou analisar um dos planos do próprio ciclo. E eu vou precisar que pelo menos 2 carbonos do ciclo possuam ligantes diferentes. Então, temos aqui o caso de um ciclo de 3 carbonos. Se eu estiver analisando esta ligação do ciclo, eu preciso que o ligante 1 e o ligante 2 deste carbono sejam diferentes e o ligante 3 e o ligante 4 deste carbono sejam também diferentes. Então, eu vou escolher um dos lados do meu ciclo para analisar. Vamos ver aqui este caso do dimetilciclopropano. Então, se eu desenhar as duas metilas no mesmo plano, eu vou ter o isômero cis. Então, ele vai ser o cis 1,2 dimetilciclopropano. Se eu inverter a posição de um grupo metila com o hidrogênio, eu caio na designação trans. Por quê? Analisando este lado aqui como meu plano de referência, eu tenho um CH3 para cima e um CH3 para baixo, assim como eu tenho um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Então, eu tenho o trans 1,2 dimetilciclopropano. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!